Todo ano, 23.100 jovens negros de 15 a 29 anos são mortos. O número é quase 4 vezes a verificada entre os brancos, o que reforça a tese de que está em curso um genocídio da população negra. Essa é uma das conclusões do relatório final da CPI do Senado sobre o assassinato de jovens, divulgado na semana passada. Conosco no estúdio, para falar do assunto, Paulo Nicole Ramires, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e doutor em Ciências Sociais. Tudo bem, Paulo? É um prazer tê-lo conosco no estúdio. Obrigado pelo convite. Paulo, são 63 mortos por dia, um a cada 23 minutos. Por que o jovem negro ainda é a maior vítima de assassinatos no Brasil? Bom, isso é, na verdade, uma herança da escravidão brasileira, né? Esse massacre ele não se inaugura nem no período democrático, nem com as ditaduras, mas, ao contrário, já é um processo que remonta à colonização, em que a população negra sequer era considerada ser humana e era submetida a terríveis níveis de trabalho forçado. E por que, depois de tantos anos, a gente ainda vê esses números? Acontece que o Brasil não resolveu o problema da escravidão ainda. Por quê? Isso se deve à falta de políticas do Estado a fim de pagar uma dívida que existe, de fato, do Estado brasileiro, de governos passados, de modelos políticos também passados, que jamais realizaram uma política, de fato, de introdução da população negra nos direitos sociais. Isso começou a ser feito, diga-se de passagem, muito recentemente com os governos do PT. E que políticas que são essas, Paulo? Bom, as políticas elas variam desde cotas, até mesmo programas que não necessariamente se relacionam com a questão do racismo, por exemplo, mas que contribuem no que diz respeito à ascensão da população do ponto de vista econômico, né, como o Bolsa Família, entre outros programas realizados pelos governos, pelo governo federal, que de alguma maneira tentam retirar a população de uma condição de marginalização, né? Com relação a esses números apresentados aí no relatório final da CPI no Senado, qual que é a responsabilidade do Estado, seja por ação ou por omissão? Bom, a responsabilidade ela é total, né? Primeiro, pelo fato de que é necessário angariar mais políticas de conscientização e de educação. Diga de passagem, gasta-se muito mais em segurança do que em educação, cultura, saneamento básico. E esses investimentos em segurança acabam fortalecendo a indústria da segurança, né? Então, há um vínculo dos governos muito forte com esses grupos, o que faz com que uma verba que poderia ser muito bem direcionada a outras áreas mais importantes, acabam sim abastecendo toda uma, como eu disse, essa indústria da própria violência. Diga-se de passagem, o Brasil é um país que tem uma cultura da violência profundamente no interior da nossa sociedade, né? Então, isso significa que a nossa violência ela é sempre mascarada. Sérgio Buarque de Holanda, um sociólogo e historiador importante brasileiro, dizia que o caráter principal do brasileiro é a cordialidade. Significa, de alguma maneira, não mostrar nitidamente o que é a violência. Então, no Brasil, a violência sempre é mascarada. Se diz que a ditadura foi mais branda no Brasil, a escravidão não foi tão violenta. E tudo isso são verdadeiros mitos, né? Ao contrário. Toda a escravidão é violenta, toda forma de racismo é violenta também. Agora, Paulo, um dos pontos abordados pela CPI é o alto número de mortes de policiais brasileiros, que acabam sendo não só os principais agentes, mas também vítimas da violência. Qual a avaliação que você faz desse ponto do relatório? Isso é resultado também da cultura da violência, né? Você, quando éramos crianças, escutávamos nas escolas que o dia que se investir muito mais no campo social, talvez o nível de violência fosse diminuir no país, o que não ocorreu, pelo contrário, esses índices não param de aumentar, mesmo com todo esse aparato de segurança que é distribuído por N empresas de segurança e também pelo próprio Estado. Então, isso revela que, na realidade, a violência no Brasil é uma questão cultural e ela não só ocorre contra o negro, mas também contra mulheres, enfim. Então, são várias formas de segregar e não permitir a ascensão de grupos sociais a níveis de cidadania corretos, né? Professor, para a gente concluir, como é que você avalia as políticas públicas para esta população aqui em São Paulo? Bom, boa parte dessas políticas são sempre angariadas pelo governo federal, né? Mas em São Paulo a gente tem práticas, por exemplo, de cotas, até mesmo de realização de políticas de moradias populares também voltadas aos grupos que historicamente sempre estiveram à margem
dos direitos sociais, né? Então, a prefeitura atual ela fez alguns esforços nesse sentido, né? Ok, Paulo, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade.